A Melbet é uma casa de apostas online, onde você poderá apostar em diversas modalidades esportivas, como futebol, basquete, tênis, lutas, corridas e cavalos, entre outros diversos esportes. Faça seu cadastro agora. Utilize o código promocional que está em sua tela e ganhe 100% do seu primeiro depósito até R$650. Melbet, a sua melhor aposta. Tecnicamente, que conseguem vestir a camisa e ter um sentido de competição muito grande, e eles obtêm resultados. Esse time do São Paulo, eu pensava antes do jogo na escalação do São Paulo, e até assim, quando eu vi que estava 2-2, pega a escalação do São Paulo de ontem e vê se tem algum jogador que você fala, isso aqui não serve, isso aqui não serve, isso aqui não serve para time nenhum. Eu acho que são casos que acontecem no futebol. Está acontecendo muito com o São Paulo, sem dúvida. O São Paulo precisa eventualmente pensar como ele está formando o elenco, como ele está alimentando o elenco, é possível. Mas assim, não sei se foi esse vexame todo. Foi ruim, muito ruim. Tá no balanço, tá no vermelho do São Paulo, isso sem dúvida nenhuma. Mas não é para dormir no sofá. Vamos contextualizar. Perder um jogo do Mirassol em casa, eu não acho que é vexame. O vexame é pelas circunstâncias em que essa partida se deu. Sim. Pelo investimento que o São Paulo tem, o São Paulo não perdeu nenhum jogador, só o Antony vendido para o Ajax. O Mirassol perdeu 18. O Mirassol já estava dando como... Né? Exato. O presidente do Mirassol deu uma pertinho. entrevista que foi publicada na Folha de São Paulo ontem, na qual ele falava, chegamos até aqui, beleza, vamos ter essa chance. Venceu o Zé Roberto. O Zé Roberto chegou para treinar lá em Mirassol, Kleber. Chegou para treinar. E aí o presidente falou assim, vem cá, vem jogar. Né? Tal. São 18 jogadores. O Mirassol perdeu 18 jogadores. O São Paulo não pode achar que está tudo bem perder para o Mirassol nas circunstâncias que perdeu, sendo absolutamente favorito para vencer o Mirassol. Quem que falou que está tudo bem? Quem falou que está tudo bem? Isso tudo que vocês estão falando, por que vocês não falaram isso ontem? Vocês falaram ontem antes do jogo. A hora que o jogo não, mas ontem antes do jogo, deixa eu falar aqui. Ontem antes do jogo, e eu quero dizer aqui mais uma vez, e quero explicar para não achar que eu estou insinuando alguma coisa quando eu não estou. Acho, e a minha opinião, é mais fácil falar depois do que aconteceu, e eu falei antes, né, analisando para trásmente, que o Fernando Diniz errou quadradamente em escalar um time reserva contra o Guarani. Discordo totalmente de você. Mas tudo bem, pode discordar à vontade. Aliás, acho que foi o único acerto dele que foi escalar. Aliás, nós não estamos aqui para concordar. Nós estamos aqui para discordar mesmo, que é um programa de debate. Por quê? Porque acho que ele precisava dar ritmo de jogo para os titulares. Sobretudo, tendo a possibilidade de fazer 5 alterações. Mais do que isso, havia algo em jogo contra o Guarani, que era a briga pela liderança. O São Paulo queria jogar no Morumbi, não adiantou de nada, mas queria jogar no Morumbi e corria o risco de perder essa primeira posição. Quanto foi o jogo? Então, das duas, uma. Ganhou do Guarani graças ao Thiago Volpe, o único titular escalado. O único titular escalado, o Thiago Volpe. Ganhou o jogo. Graças ao Thiago Volpe, ganhou o jogo. O único titular escalado. De 3-1. Aí das duas uma. Ganhou o jogo e foi inteiro pro jogo ontem. Isso. Ou chega-se à conclusão que aquele time não prestava, e aí você bota os reservas, que jogaram muito bem contra o Guarani, então bota os reservas para jogar ontem, ou os titulares ontem teriam que ter respondido mais do que responder. E aí tem que dividir a responsabilidade também. Porque tem muito jogador se escondendo no São Paulo e não é de hoje. Eu quero ver o grafite também. Porque assim, quando o São Paulo acordou, já estava 2-0 pro Mirassol. A gente nem deu boa tarde pro grafite ainda. E assim, o Kleber não conseguiu ver o jogo inteiro. Deu boa tarde, quando deu boa tarde, já estava 2-2. Exato. E assim, para quem por acaso não viu o jogo, a gente vai rodar os melhores momentos. Mas também tem um outro jeito de você ver o jogo, que é assim, fecha assim os olhos. Sim. E imagina as derrotas de todos os times dirigidos pelo Diniz nos últimos tempos. Show de posse de bola, 300% de posse de bola, 30 mil finalizações e o time adversário sai com a vitória, sendo muito mais objetivo. Porque por mais que eu tenha a maior simpatia pelas ideias do Diniz, na prática até hoje, a gente viu os times do Diniz naufragarem com o mesmo roteiro. Show de posse de bola, show de finalizações, e como esses times se defendem muito mal, foi assim no Atlético Paranaense, foi assim no Fluminense, foi assim no São Paulo, eles acabam perdendo jogos com uma estatística que você vê e fala, não é possível que esse time perdeu, mas perdeu.
são derrotas que têm uma certa assinatura do Diniz. Grafite, a gente já falou um monte de coisa, meu velho. Tô te esperando aqui, bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, Rizek, boa tarde, Cereto, Kleber. Tivemos aula de geografia com o Cereto aí, né? Washington Luiz, São José do Rio Preto. Eu, quando ia para São José do Rio Preto, eu ia de trem quando eu era pequeno, com a minha família ali de Cardoso, do lado de São José do Rio Preto. Eu fui algumas vezes de trem, de ônibus. Realmente é longe mesmo, ali perto de Mirassol. Tivemos uma DR aí, né, com o patrão. Mas isso tudo para falar o que aconteceu ontem no Morumbi, né? Realmente foi um vexame, assim, pelo lado futebolístico, assim, pelo lado técnico. O São Paulo caiu muito, principalmente defensivamente, nesses 2 últimos jogos, tirando o jogo do Guarani. O São Paulo não pode, contra o Bragantino, com todo respeito ao Bragantino, ao Mirassol, tomar 6 gols nesses 2 jogos. E o que era uma virtude antes da pandemia, né, que era o setor defensivo do São Paulo, que estava organizado, que estava indo bem ali com o Arboleda, com o menino ali ao lado. Nessa volta do futebol aí, o Diniz conseguiu organizar o setor ofensivo, né, conseguiu recuperar o Pablo, está fazendo gol, mas o setor defensivo foi o grande vilão aí dessa eliminação do São Paulo. É lógico que perder para o Mirassol, com respeito ao Mirassol, é vexatório, mas o São Paulo fez o mais difícil no jogo, foi buscar o 2-0, 2-2. E depois no segundo tempo não conseguiu jogar. Então realmente é inexplicável. Eu ontem também dava como favoritaço o São Paulo. Mas futebol tem esses capítulos aí que causam intriga no nosso pensamento. E eu acho que é inexplicável essa derrota do São Paulo. Ô Grafite, deixa eu melhorar essa conta aí. Nos últimos 3 jogos, o São Paulo conseguiu levar 8 gols. Um deles foi mal anulado contra o Guarani. Ele levou 3 gols do Bragantino. Isso, né? Levou 2 gols do Guarani, mas só um deles valeu. O outro foi muito mal anulado pela arbitragem. E ontem levou 3 do Mirassol. São 8 gols em 3 jogos de um time que tem Daniel Alves, Arboleda, Tietê, Hernanes, Daniel Alves, Pato, Pablo. Eu acho que é um desempenho inaceitável do ponto de vista esportivo. Ninguém está falando da honra dos caras, do caráter dos caras. Verdade. A gente está falando do desempenho esportivo. Em termos de desempenho esportivo, eu vejo isso como algo inaceitável. Isso. Eu coloquei até tirando o Guarani, porque o São Paulo jogou com a equipe reserva, não jogou com a titular e jogou fora de casa, jogou na Vila Belmiro. Mas esses 2 jogos que jogou com a equipe principal, que foram os 2 principais jogos, Bragantino e Mirassol, ele entrou e tomou 6 gols, né? Lógico que é complicado. É um momento, o Kleber falou, né? As coisas não estão nada bem ali pro lado do Morumbi. O André Rizek, enquanto a gente vê os melhores momentos, tem muita... O Kleber, pois não, Kleber Machado? Não, assim, eu ia perguntar um negócio para vocês, assim. O São Paulo foi apontado pela maioria das pessoas como o time que estava no melhor momento antes da parada. Depois da parada, o São Paulo perdeu do Bragantino, o São Paulo ganhou do Guarani e o São Paulo agora é eliminado pelo Mirassol. Veja só, gente, eu não estou de maneira nenhuma considerando natural a eliminação do São Paulo. Acho que a eliminação do São Paulo deve ser muito lamentada pelo São Paulo, deve servir muito para o São Paulo pensar e pensar. O São Paulo não poderia, não deveria ter sido eliminado pelo Mirassol nas circunstâncias em que foi. O São Paulo tem... O São Paulo só perdeu o Antony, o São Paulo tem elenco, o Mirassol é um time que perdeu 18, blá, 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 e perdeu o jogo por 3-2. Mas, assim, eu ouvi de todo mundo que o São Paulo era um dos principais times do campeonato, um dos favoritos ao campeonato, um dos times que tinha um desempenho mais interessante no campeonato. Minha pergunta para vocês, depois do que aconteceu, porque, assim, estamos analisando só, penso eu, o resultado de ontem. A partir do resultado de ontem, nós estamos fazendo um tratado sobre o São Paulo. Então, agora, sem ser diretor adjunto de futebol, vocês acham que o São Paulo devia mudar radicalmente o seu comando técnico, o seu elenco, tudo isso hoje, neste dia, que dia é hoje que eu já não lembro mais? 30 de julho, para um campeonato que começa no fim de semana de 8 e 9 de agosto. O São Paulo, nesses 10 dias que ele tem, se vocês fossem
tivessem o poder no São Paulo, vocês mudariam o comando técnico, eventualmente o comando executivo do futebol? Vocês fariam uma radical mudança no time do São Paulo? Se possível fosse, evidente, dentro de um mercado, vocês apostariam nos meninos, o zagueiro que jogou muito bem, o Paulinho Boia que fez golaço? Vocês mudariam o São Paulo radicalmente? O balanço de vocês do São Paulo é qual, por favor, até esse momento da temporada? O São Paulo tem eleição em dezembro.